para você ser uma RN aqui nos Estados Unidos, uma Registered Nurse, você precisa passar por uma prova de proficiência em inglês, você precisa ter o visto adequado para trabalhar e morar aqui, você precisa ter uma agência de validação do diploma, que é como se fosse uma assessoria, né? Como, por exemplo, a CGFNS, que é a mais famosa. São poucos os estados que você não precisa disso. Até onde eu sei, só a Califórnia. E acho que Nova York estava tentando, mas eu sei que a Califórnia você não precisa. Mas o restante, todos os outros, você vai precisar dessa agência, né? Depois disso, por último, a última etapa, que é a etapa mais temida pelos enfermeiros, é a aprovação no teste de conhecimento, que é o chamado Next Gen NCLEX. Antigamente era o NCLEX, atualmente é o Next Gen NCLEX, porque ele teve algumas pequenas mudanças, né? Então, se você quiser saber mais a respeito disso, acompanha os meus posts, dá uma olhadinha no meu feed, que eu tenho vários posts falando disso. E eu também tenho um programa de mentoria exclusivo só para ajudar enfermeiros a passarem nessa prova de conhecimento no Next Gen NCLEX. Se você quiser, manda suas dúvidas, vem, me chama no direct e a gente acaba conversando sobre isso, ok? Mas hoje o papo é a gente saber como é a vida de um enfermeiro aqui nos Estados Unidos. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui com a gente uma amiga muito para lá de especial, uma pessoa que ousou, que ela quis mais para a vida dela, né? E ela passou por todas essas etapas. Ela passou pela prova de proficiência em inglês, ela fez o NCLEX, ela fez todas as etapas e hoje ela é uma RN, uma Registered Nurse no Orlando Health Hospital, em Orlando, na Flórida, que é a Vivian, uma amiga super especial. Eu vou chamá-la. Olha, Vivian, muitíssimo obrigada por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz de ter você, me sinto honrada, né? E hoje a gente vai dividir com o pessoal como que é essa vida de enfermeira aqui, beleza? Então, você quer se apresentar e contar pra gente, compartilhar a tua história de enfermeira aqui? Fica à vontade. Agora é a tua vez, o microfone é Obrigada, seu. Vanessa. Eu que fico honrada de estar participando. E eu conheço você de muito tempo, como você falou. Nós entramos na faculdade juntas em 2000. Então, nós estamos há 22 anos juntas nessa Nessa vida. vida. Então, para mim, assim, é importantíssimo. E como você falou, a gente tem uma jornada bem parecida. E eu fico tão feliz, assim, de poder estar aqui hoje como enfermeira e, assim, o quanto é importante essa ajuda que você está trazendo para eles, porque a gente sabe, tanto eu como você, que a gente não teve essa ajuda. Não, não foi. Ó, e você falou um negócio bem interessante aqui, ó. Você falou que a gente está há 22 anos, né? Que a gente se formou, vai fazer 20 anos que a gente se formou. Então, essa é uma parte até legal, só para a gente entrar no ponto que a prova de conhecimento, o Next Gen, que agora é Next Gen, CLEX, ele é para todos. Não é só para o recém-formado, é para o enfermeiro mais experiente também, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu já estou tanto tempo fora da faculdade, ou eu nem estou mais trabalhando como enfermeira. Como que eu vou passar nesse teste se eu não lembro mais nada, né? Porque eu tive, eu não sei se você Sim. teve esse pensamento, mas eu tive esse pensamento. E até para essas pessoas passar no Next Gen Class Sim. é possível também, Não né? importa que Isso que é você legal. não tá há muito tempo fora da faculdade, como você falou. Quando eu fiz, na verdade, o NCLEX, na época era NCLEX, já faziam 15 anos que eu estava fora da faculdade. Então, é bastante tempo. É claro que tem que ter dedicação e esse acompanhamento que você traz é, assim, amazing. Obrigada, obrigada, Vivian. Mas olha, vamos falar como que é a sua vida de enfermeira aqui. Então me conta como é ser enfermeira aqui e o que você vê de diferença entre os dois países. Que é isso que o pessoal quer saber hoje, quer saber como é essa vida de Eu enfermeira acho aqui. assim, é tão interessante. Eu tenho 12 anos de trabalho, de experiência no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, agora em maio, fez um ano que eu estou trabalhando na emergência. É um hospital obstétrico e ginecológico, especialista nessa área, e eu trabalho no setor de emergência. É maravilhoso você
ter tanto reconhecimento profissional como você tem aqui nos Estados Unidos, você se sente honrada. Quando você diz para as pessoas no geral que você é enfermeira, RN, eles olham para você assim, uau, eles te olham como se você fosse um militar, assim, que eles têm aquele reconhecimento e eles falam para você, obrigado pelo que você faz. Então já começa por aí, assim, essa parte de reconhecimento. O trabalho é maravilhoso, a gente, principalmente na questão que eu acho muito interessante, por eu ter 3 crianças, eu sou mãe solteira, tenho 3 filhas, e eu poder gerenciar meu tempo, porque a gente trabalha 3 dias, 3 plantões de 12 horas, e nós temos 4 dias de folga. Isso Dá até para dá, fazer uma dá com viagem nesses certeza, eu já dias, fiz né? várias. Então, Acredito. assim, toda essa questão de gerenciamento. E as escalas, quem faz é você, é o enfermeiro. Então, eles abrem a escala para você, você coloca os dias que você quer trabalhar, da forma com que você quer trabalhar. Por exemplo, nessa semana, se eu quero trabalhar 3 dias seguidos e folgar 4 dias, como Vanessa disse, viajar ou fazer alguma coisa nesses 4 dias, eu consigo, ou até se eu quiser um pouco mais, sem usar nenhum dia de folga ou nenhum dia de férias, eu posso trabalhar 3 dias, folgo quatro na outra semana e trabalho 3 no final de semana. Ou seja, eu folgo 8 dias seguidos. Ah, Sim, que sonho, né? Que sonho, minha gente. Essa sim. flexibilidade é muito boa, né? Fala sério, eu amo isso. Isso é uma coisa Sim, incrível é mesmo, super é isso. especial, assim, é muito legal poder, assim, ter esse respeito e quando eles precisam de você num dia, por exemplo, que você não está trabalhando, eles te perguntam, você poderia vir, eles não te obrigam você, né? Então, essa questão também é interessante. Essa questão do respeito, né? De falar, olha, é mais ou menos como assim. Claro, você vai trabalhar as suas horas, mas é mais ou menos por assim. Você está afim de vir nesse dia ou Exatamente. E o que não, né? acontece quando eles realmente precisam do enfermeiro, que é também maravilhoso e que você acaba até fazendo pela questão do dinheiro, porque normalmente eles te pagam Aham, overtime. Então, quando você trabalha o quarto dia, por exemplo, você aham. recebe 50% a mais a hora, porque aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente recebe por hora, né? Então a gente recebe por hora e no hospital onde eu trabalho a gente recebe o paycheck, que é o cheque, a cada 15 dias. Então, o Aham. seu quarto dia seria o salário mais 50%, e normalmente por esse dia extra, eles te pagam um bônus que normalmente varia de 500, 600, às vezes US$ 800. Então, em um dia, você consegue ganhar mais de US$ 1.000. Sim. O que é maravilhoso, mais de US$ 1.000 Exato. são R$ 5.000, né? É, Então é assim interessante porque tem essa questão do respeito, eles oferecem uma coisa muito boa, então você realmente aceita ou não. E tem outra questão assim que é bem diferente, eu vejo pela experiência que eu tive no Brasil e com a experiência que eu tenho aqui, com relação assim ao respeito da equipe. Toda a equipe respeita muito o enfermeiro. Na emergência, quando a gente recebe um paciente, o primeiro que vai atender esse paciente é o enfermeiro. Não sei se todo mundo sabe, então, assim, normalmente o enfermeiro é que faz tudo aqui. A gente tem outras classes de enfermagem dentro, como o CNA, que é como se fosse um auxiliar de enfermagem, o LPN, que é como se fosse um técnico de enfermagem, o RN e o BSN, que é o RN e BSN são enfermeiros, mas o RN estuda 2 anos e o BSN, que é o Bachelor, que é o que nós somos, estuda 4 anos na faculdade. aham, Então, normalmente, o responsável por aham. fazer tudo por esse paciente é o enfermeiro. Então, o enfermeiro recebe esse paciente, é o primeiro que atende e a gente, é claro, se a gente vê que é uma situação de emergência, que a gente precisa de ajuda,
A gente tem um botão dentro do quarto que a gente pede ajuda para a equipe, então a equipe toda ouve e vem até o quarto. Se é uma situação de parada cardíaca, por exemplo, a gente tem o Code Blue, botão de Code Blue, que aí todo mundo sabe que é uma situação de parada cardíaca, aí todo mundo já vem preparado, um já sabe que é o carrinho que tem que pegar, o outro é só um botão que você aperta, então isso já, Já vem todo o equipamento, vem tudo, não já é vem só uma tudo pronto, e pessoa, não tem vem aquela tudo correria. pronto. Já vem com as pazinhas para dar o choque na mão É já. verdade. E uma coisa interessante, porque a Celeste, que está aqui na live, ela trabalhou comigo no hospital no Brasil em 2005 e ela Ah, sabe que a gente legal. Ah. gritava, parada, no meio do corredor. E aqui não tem isso, aqui é um botão e as pessoas vêm discreto, É não tem aquela discreto, né, correria. Pedro? E quando a gente precisa do médico, porque a gente tem um celular que é todo profissional que quando entra para trabalhar na escala, tem um telefone, então todos têm aquele celular que é como a gente tem como entrar em contato com o médico, com todos, né? Uhum. E aí a gente pede para o médico, olha, você pode fazer o favor de vir aqui, eu estou numa situação assim, assada. Mas se é uma situação normal, que não há uma Uhum. emergência, o enfermeiro vai, atende, e o médico ou a nurse practitioner, que a gente não tem essa profissão no Brasil, mas é como se fosse um clínico geral, é uma enfermeira avançada, que ela pode prescrever exames, solicitar, prescrever medicamentos, ela pode atender em consultório, é uma enfermeira avançada, né? Ela vem até o Uhum. quarto, mas se eles veem que a enfermeira ainda não terminou o assessment, que é todas as perguntas e a avaliação que o enfermeiro tem Uhum. que fazer, eles respeitam você, na maioria das vezes, e falam: oh, desculpa, eu volto daqui a pouquinho. O médico, às vezes, né, a gente só tem. Não, Ele não te não, interrompe, ele não assim, fala, deixa é você minha falando vez. e abre porta Aham. dentro. Não, Yeah. normalmente eles te Yeah. respeitam, ou eles Aham. perguntam, né? Uhum. Você quer que eu esteja aqui e vá conduzindo o assessment com você? Então eles te pedem isso, se você quer que eles estejam juntos ou não. Então eu acho bem legal essa questão do respeito, assim, sabe? E aqui é muita questão assim do o enfermeiro tem muita autonomia também para muita coisa. A gente tem vários protocolos, né? E, por exemplo, né, na minha questão, que eu sou enfermeira OB/GYN, que seria a enfermeira obstetra, né? A gente tem protocolo de pressão alta, né? Que é a pré-eclâmpsia. Então, a única coisa que eu preciso saber do médico, ou do provider, que a gente chama, que seria nurse practitioner, ou médico, qual Uhum. protocolo você quer fazer? Yeah. Tal. Eu já sei tudo exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não preciso da ajuda dele Tudo para que você mais vai nada. É fazer. só uma palavra que Uhum. ele tem que me falar. Aham. 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 Tudo. Você sabe a miligramagem da Uhum. medicação, sabe Então é tudo. legal porque eles assim confiam em você. E uma outra questão também de confiança que eu vejo é que assim, quem faz o exame vaginal para ver quanto de dilatação que a paciente está, acima de 36 semanas, é o enfermeiro. Então a paciente vem, trabalho de Aham. parto, o enfermeiro vai, examina e vê quanta dilatação tem. E o médico confia 100%. Se eu disser para ele que a paciente está E você? 4 centímetros, 80% menos 2, ele vai, ele vai acreditar e falar assim, eu vou Ele mandar ela vai. embora então, porque ela não está tendo muita contração. 4 centímetros eu não preciso admitir essa paciente agora, ela tem que catch up, eles falam, né? Pegar mais contrações. Aham. Aham. E Yeah, confia yeah, yeah. 100%. Aham. E isso é legal, Uhum. porque demonstra o respeito e também demonstra, tipo, quanto você é valorizada como Sim. profissional, né? É a sua valorização profissional. Porém, é legal a gente falar isso porque, por exemplo, para ele confiar em você, ele sabe que você Exato. teve um bom treinamento, Uhum. não é verdade? Porque, né, a pessoa tem que saber. Então, é legal que você Uhum. tocou nesse assunto. Desculpa se você quiser falar do seu. Como que é o treinamento que a gente recebe quando a gente chega em um hospital, Viva? Você tem algum treinamento?
como que acontece isso para que você tenha propriedade de falar, olha, essa está com 4 de dilatação, -2 e outros dados. Compartilha com a gente essa parte aqui nos Eu Estados acho Unidos, como assim, que Vanessa, isso é bem, funciona. bem importante, porque isso dá muita segurança para nós. Quando você é contratado, a única exigência que eles têm é do BLS, que seria o Basic Life Support, que você tem que fazer antes de ser contratado. Uhum. A partir disso, quando eles te contratam, eles vão te providenciar todo o treinamento. E são muitas horas, são assim 5 dias na semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, no centro de treinamento. Gente, eu tô falando da questão de como é no Orlando Health. Eu nunca trabalhei em outro hospital, mas eu sei que os outros hospitais são da mesma forma com que o Orlando Health trabalha. Eles são mais ou menos padrão essa questão. Então você tem essas horas de estudo, você vai para o centro de treinamento, faz todos os treinamentos, os outros treinamentos que não são o BLS, o Advanced Life Support, por exemplo, eles pagam, que é um curso caro, normalmente é uns 200 e poucos dólares. Eu tive um curso de fetal monitoring, que é o monitoramento fetal, que eles pagaram o curso para eu fazer, aqui em Orlando mesmo, eu não precisei ir para lugar nenhum, não. Que só esse curso custou $5.000. E eles pagaram. Tudo E pago foi tudo por pago eles. E não por só eles. isso, além deles pagarem os cursos, que normalmente todos esses cursos você tem em torno de 2 a 3 semanas para completar todas as horas de curso. Então, são muitos cursos, em torno de 50 cursos que você tem que fazer antes de começar a trabalhar. E, além disso, você recebe o mesmo valor da hora para você estudar. Eles pagam todo o curso e te pagam para estudar. O valor da hora, o mesmo. Oh, isso Sim. é incrível, né? E deixa eu te perguntar um negócio. Quando você tem que estudar e pagam o valor, você estuda tipo no seu horário de trabalho ou é uma hora extra? Como que funciona? Quando é esse treinamento antes de você começar a trabalhar, ele é considerado num horário diferenciado, normalmente das 8 da manhã ou das 8h30 às 5 da tarde, e Ok. você vai para o centro de treinamento e faz esses treinamentos. Quando você já está trabalhando, porque mesmo que nós já sou enfermeira, que já estou há 1 ano trabalhando, todos os meses eles colocam na plataforma tua de treinamento que você tem que fazer alguns cursos. O que eu faço, que é como eu trabalho 3 dias, num dia de folga eu vou até o centro de treinamento, faço todas as horas que eu preciso fazer e eles me pagam o valor da hora como se eu estivesse trabalhando no hospital, o mesmo valor para eu estudar. Gente, quando Né? que a gente ia ter isso no Brasil? De verdade. Quando você quer Sim, estudar, você estuda por conta própria. Ou quando tem um treinamento, minha gente, exato. olha, é quase um evento, de tão difícil que é para É sair o verdade. treinamento, na verdade, né? E aí eles ainda acham que, tipo, eles estão fazendo um É favor pra verdade. gente de dar treinamento, né? O que é bem, É bem o que é diferente. bem diferente, assim. Então, essa questão Uhum. profissional é gritante. Ô, Vivian, sabe o que eu queria perguntar para você que eu estava aqui pensando? Quando você começou, né? Porque, queira ou não, você pensa, nossa, trabalhar no hospital, a gente tem, por mais que você seja fluente no inglês, ainda você fica pensando, será que eu vou tropeçar? Será que eu não vou... Mas me conta como que foi esse seu começo, como que aconteceu, te jogaram lá no setor, como que foi o começo seu na instituição que você trabalha? Compartilha com a Então, depois gente dessas isso, 3 por semanas de favor. treinamento, aí você vai de fato para o hospital no seu horário de trabalho que você já vai depois de passar pelo treinamento. Eles chamam de orientation, que é um período de orientação que varia Ok. de 2 a 4 meses. No meu caso, eu fiz 3 meses de orientation. Nessa orientação, você fica com um enfermeiro todo o tempo, ele é responsável por você como se fosse um preceptor, então você nunca fica sozinho. Uhum. E ele vai te dando as informações aos poucos. Oh. Olha, hoje você vai coletar exames laboratoriais. Tem alguma dúvida nos exames ou como coletar? Precisa de ajuda? O enfermeiro fica com você. E aí, quando ele vai vendo que você vai aprendendo, ele vai soltando aos pouquinhos
Fazer um exame vaginal, por exemplo, né? Um espéculo. A gente faz muito no Brasil, então para mim não foi problema, mas um exame de dilatação, Uhum. por exemplo, para ter certeza de quanto era, normalmente, o que que eu fazia? A gente E só aí faz isso na é treinamento, não faculdade, né? adianta, né? Tem que estar fazendo. É, tem Então, que estar o que eu fazendo. Aham. fazia era, eu fazia o exame, dizia para ela quanto era, ela fazia depois de mim, e aí ela falava, ó, tá certo ou não, você entendeu assim, porque talvez estava desse jeito, então ela vai te orientando de como estava o exame. E você vai ganhando Sim, é aos confiança aos poucos. E poucos, nessa né? questão do. Então, isso vai te trazendo uma certa confiança. E quando termina o teu período de treinamento, eles te dão a liberdade de, se você achar que você precisa de mais tempo, você fala, olha, eu não estou preparada, eles te dão o tempo que for necessário. Se eu preciso de mais um mês, eu fico mais um mês em treinamento. Não tem problema nenhum. Eles precisam que você esteja preparada totalmente para atender. E se você sente que você está, ótimo. Quando você sai do período de orientation, que é o período de orientação, essa enfermeira ou outros enfermeiros que normalmente são preceptores, eles ficam em volta de você ali na. E cada um tem um computador, então eles ficam próximo a você e te ajudam se você Aham. precisa. É um suporte que você tem ali do seu lado para caso você precisar de ajuda, essa pessoa está ali para te ajudar, porque já te conhece, sabe como você trabalha. Na que... É como alguém que te Exatamente, pega é pela mão, praticamente isso. então. No início, principalmente, é te pegar pela mão, porque que nem você perguntou a questão do inglês, Uhum. né? Quando você chega aqui, eu falava bem inglês, né? Quando eu já passei na NCLEX, na prova de inglês, o inglês normal de básico do dia a dia. Quando você entra no ambiente hospitalar, que é a linguagem profissional, onde é outra coisa, enquanto Outra você linguagem. está com o teu cérebro, principalmente nós que trabalhamos no Brasil, todo treinado em português, você tem que virar essa chave para o inglês, Você se sabe. torna um pouco mais difícil, Yeah. mas como tem esse suporte da outra enfermeira e você vai vendo a linguagem dia a dia, como funciona, os nomes das coisas, isso você vai pegando. E o interessante é que aqui o enfermeiro, normalmente ele é especialista numa área. Então, assim, eu hoje sou enfermeira obstetra. Eles não vão me colocar, por exemplo, no Uhum. setor de médico cirúrgico ou num outro setor que eu não tenho a mínima Uhum. ideia de como se passa. Ou mesmo numa outra área, no caso, ou mesmo num setor, por exemplo, de labor and delivery, que seria sala de parto. Eu não Uhum. trabalho em sala de parto, eu não sei como trabalhar. Se eles quiserem, de Uhum. repente, me colocar num labor and delivery, que seria sala de parto, eles têm que me treinar de novo. Eu preciso ficar uns 2 meses mais em treinamento. Aham. Uhum. Ah, isso é legal. Isso é legal, né? Tipo, eles não te jogam para outro setor, bum, acabou, você Não, foi de surpresa, nunca. assim. Isso é bacana de dizer. Isso é legal. Ô, Vivian, olha só, eu tenho mais uma perguntinha. Eu Não, sei que eu tá tô tomando um ótimo. monte do seu tempo hoje. Mas, ó, conta pra gente como que funciona as férias no local que você trabalha, né? Porque às vezes, geralmente, a gente tem aquelas férias de 30 dias corrido, ou 10 em 10 dias, ou 15 em 15 dias. Às vezes as pessoas têm a sensação que nos Estados Unidos a gente não tem férias, a gente só trabalha. Então conta pra gente como que funciona as suas férias e como, bom, a gente já um pouco falou da sua escala, como você faz a escala, né? Porque você falou que você escolhe coisa e tal, se você quiser falar um pouquinho mais, Então, bacana, normalmente, seria assim, nós não legal. temos aqui, nos Estados Unidos, 10 dias de férias ou 30 dias por ano, como é no Brasil, assim, é diferente. É como seria, entre aspas, nós chamamos de PTO, que é Pay Time Off, que é um período pago quando você está off, ou seja, você está ausente ao trabalho. É como se fosse um banco de horas no Brasil, para vocês entenderem como é. Então, Uhum. você vai trabalhando, você vai criando esse banco de horas, e você tem a liberdade, por exemplo, eu quero um dia de PTO, que é um dia de férias. Eu consigo pegar um dia de férias. Se eu quero 3, 4, 5, eu escolho quantos Você dias. Normalmente escolhe a gente quantos tenta dias.
trabalhar com o banco de horas de forma inteligente, para não usar muito. Para não precisar. Então, o que a gente faz é, como eu falei, a gente trabalha 3 dias, aí eu vou folgar 4 dias direto, aí eu pego mais 4 dias da outra semana de folga e trabalho 3 dias. Para você fazer isso. E eu você escolho, escolhe se eu não quiser trabalhar essa semana, esses 3 dias, eu pego esses 3 dias de PTO e aí eu consigo tirar mais de 15 dias de folga em casa, né? Você tem que ser um pouco inteligente para não usar tanto o seu banco de horas, mas você consegue tirar da forma com que você quer, bem flexível, assim. Só tem que ser avisado com antecedência. Eu não consigo tirar, por exemplo, ligar hoje e falar, olha, amanhã eu vou estar de férias. Eu não vou. Daí tem que ter É um pouquinho de bom senso por aí, né, verdade. minha gente? Ok, Vivian, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar da sua vida profissional aqui? Vamos fazer um resumo de como você se sente sendo enfermeira aqui. Se você puder resumir isso em poucas palavras, Eu o acho que que é assim, é isso para muito você? gratificante, muita segurança, como eu disse, como você vai trabalhar em uma área só, você consegue se especializar naquela área e você ser bom naquela área. O fato de você trabalhar sempre em equipe, a equipe te respeita muito, a equipe, quando você precisa, todos estão no quarto para ajudar, não tem aquela questão de eu tô ocupada, não vou. Não, quando precisa, realmente todo mundo vai, não existe isso. Então te traz assim uma segurança de poder atender de uma forma boa, das pessoas reconhecerem que você é um enfermeiro e eles te dizem isso, muito obrigada pelo que você está fazendo por mim. A gente recebe reconhecimentos direto em sites que a população que foi atendida coloca. Agradeço a enfermeira Vivian, que foi muito gentil, que me ajudou muito. Então, principalmente nós, enfermeiros brasileiros, temos um quesinho a mais aqui nos Estados Unidos, porque a gente é muito de sorrir, de ser muita empatia, simpático, e eles Simpática. acham isso assim maravilhoso quando você entra no quarto Que assim que massa. eles estão com dor ou precisando de ajuda e você entra, boa noite, meu nome é Vivian, eu tô aqui para te ajudar, sou enfermeira tua hoje. Então eles te olham assim, e já várias vezes me falaram, você é tão linda, você vem trabalhar todo dia desse jeito, e eles acham maravilhoso, assim. Então é tão legal, assim, você Aham, ser aham. reconhecido bem como enfermeiro aqui, sabe? E financeiramente, o que é muito importante, você consegue ter as suas coisas, você consegue, se você quer trabalhar mais horas, você consegue, como eu falei, eles te dão bônus para você trabalhar em horário extra. Eles te reconhecem, não é assim porque você é teu trabalho, como diz o Brasil, né? É seu trabalho, você tem que aceitar e pronto. É diferente, você é É conhecido e, diferente. e respeitado, né? É legal. Sim, E isso é muito bom, né? Fala sério, gente. Fala sério. Você ser valorizada em termos de dinheiro, valorizada, reconhecida é profissionalmente. tudo. O que não é isso na vida? Né? Ai, fala sério, Vivian. Olha, essas tuas palavras me dão até um gostinho assim de quero É mais, eu quero verdade. ser isso, né? Na verdade. Vivian, te agradeço demais pela sua participação. Fica aí, não fecha a câmera, Tá não. bom. Vou fazer o encerramento rapidinho aí, tá? E assim, olha, vou só falar, eu vi a Gi, vi algumas meninas que estudaram com a gente. Obrigada, Gi, obrigada, Andréia, por terem vindo, tá bom? Foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada a todo mundo. E, gente, olha só, se você quer uma enfermeira, né, e você está interessado em saber como ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, né, me manda uma mensagem. Eu tenho um programa de mentoria exclusivo para quem quer fazer a prova, chamado NCLEX Aprovado, e eu posso te ajudar nesse caminho, ok? E assim como eu passei na prova, assim como a Vivian passou na prova, e a gente pode citar outras amigas nossas passaram na prova, você também pode fazer o Uhum, seu sonho virar realidade e dar uhum. esse